estamos aqui com um time de especialistas que vai nos falar sobre o atendimento da Covid, desde a fase domiciliar até a chegada na unidade de emergência. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a doutora Ana Amaral, que é coordenadora da unidade de emergência do Hospital Procardíaco, Dr. Luiz Lazzarini, que é médico pneumologista do Hospital Procardíaco, e o Dr. Rodrigo Mouzinho, médico da rotina também da unidade de emergência do Hospital Procardíaco. Eu queria começar então esse nosso bate-papo, Rodrigo, perguntando a você sobre como é que você avalia os seus pacientes do ponto de vista de risco quando eles ainda estão em casa. Como é que é feito esse contato, como é que é feita essa abordagem e quais são as informações que você julga importantes para poder orientar esse paciente da melhor forma e quais as orientações efetivamente que você passa? Muito bem, André. Quando eu recebo um contato de um paciente com receio de Covid, ele tem sintomas gripais, a primeira orientação é para se isolar, a segunda orientação é para fazer o teste do PCR a partir do terceiro dia da doença. Eu sempre ofereço e proponho uma reunião com esses pacientes, e aí a telemedicina caiu como uma luva nessa pandemia, foi uma experiência muito grande minha, super adequado para essa doença em particular, uma consulta por vídeo para orientações. O Covid a gente trata a doença e trata a cabeça do indivíduo enfermo, né? A apreensão de pegar Covid no meio de uma pandemia certamente é diferente de um Covid fora de pandemia. Fui olhar no Google e colocar Covid na pesquisa, aparecem 6 bilhões de resultados. Se colocar câncer, 600 mil. Então a população vem cheia de munida de informação, de ideias já. Eu nunca discuti antibióticos, né, Lazzarini, com os meus pacientes na minha carreira. Escolha de A, B, isso nunca aconteceu. E no Covid a gente precisa trocar informações sobre praticamente tudo. Então, a partir dessa reunião inicial, desse primeiro encontro, eu defino uma estratégia de segmento, de monitorização. A temperatura é algo que eu acho extremamente relevante. A temperatura costuma marcar os indivíduos que vão evoluir com pneumonia e podem se agravar. O marco do início dos sintomas é de extrema relevância também, né? A gente sempre tenta definir o primeiro dia que esse paciente apresentou sintomas de Covid. Existe um padrão de evolução. E mapeio também riscos, fatores de risco para formas graves da doença. Nessa orientação que a gente fala para os pacientes, que em cerca de 80%, 85% das pessoas, a evolução é leve. Então as pessoas logicamente têm o medo e têm aquela expectativa de ser internado, de ser entubado, mas em 80% das vezes isso não vai acontecer. É claro que existe um grupo que precisa internar e precisa de oxigênio, mas também com uma quantidade de oxigênio pequena. E existe sim um subgrupo, talvez em torno de 5% dos pacientes que vão ao CTI. Então acho que um dos pontos importantes nessa abordagem inicial desse paciente é tranquilizar, porque na maior parte das vezes será um acompanhamento relativamente tranquilo, mas deixando tudo organizado, e aí sim vendo fatores de risco, vendo idade, doenças, comorbidades, que aí sim pode ser necessário orientar para procurar um serviço médico. Obrigado, Lazzarini, obrigado, Rodrigo. Ana, e esse paciente chegando então à unidade de emergência, como é que a gente avalia e quais são as ferramentas que a gente tem, seja de história clínica, de exame físico ou de avaliação complementar ainda à beira do leito para poder nos ajudar a estratificar o risco desse paciente? André, esse paciente chegando na emergência, a gente tem que tratar inicialmente como qualquer paciente que esteja procurando um serviço, uma ajuda numa emergência, um atendimento médico. Então a história deve ser colhida de forma adequada, atento ao início desses sintomas, porque a gente sabe que o tempo de doença, né, em qual fase da doença o paciente se encontra, é importante até para a gente poder estimar a gravidade e orientar como é que vai ser esse acompanhamento do paciente, se ele está numa fase talvez já mais grave, ou se ele já passou dessa fase mais grave, ou se ele ainda não chegou nela. Então isso é muito importante. A avaliação desse paciente em relação a comorbidades também. A gente sabe que existem algumas comorbidades que fazem com que esse paciente tenha uma chance maior de uma evolução pior. Então, se esse paciente é um paciente hipertenso, se ele tem uma doença cardiovascular, se é um paciente diabético, se é um paciente imunossuprimido. Então, a gente tem critérios que devem ser levados em consideração para essa avaliação inicial como estratificação de risco desse doente.
A avaliação clínica do exame físico dele também é de suma importância, e o que a gente deve atentar mais é relacionado à parte ventilatória, se esse paciente tem uma taquipneia, um ataque de espineia, se esse paciente desatura em repouso. Em alguns momentos a gente pode fazer um teste da caminhada com esse paciente, com a oximetria de pulso, para avaliar se no esforço esse paciente desatura, às vezes no repouso ele não desatura, mas no esforço sim, e aí merece também uma atenção especial nossa. Após essa avaliação clínica, a gente precisa pensar qual é o paciente que merece uma avaliação de exame complementar. Então, se esse paciente é um paciente mais idoso, se ele tem mais de 60 anos, se esse paciente tem das comorbidades já comentadas, se ele tem algum critério, né, do exame físico que funcione como um sinal de alerta para a gente, esse paciente deve fazer um exame laboratorial, e aí uma rotina laboratorial de hemograma, bioquímica, PCR. A gente inclui alguns marcadores também que são importantes para o COVID, principalmente como marcadores de prognósticos, que a gente usa como o dedímero, LDH, ferritina. Isso a gente inclui nesse exame desse paciente. E a tomografia de tórax, se esse paciente realmente tiver algum sintoma respiratório importante, ou um ataque de espineia, taquipneia ou dessaturação, a gente vai avaliar esse paciente. E dessa forma a gente vai definir se esse paciente tem critério de internação hospitalar ou se ele vai cair no nosso braço de alta com um acompanhamento pós, que isso também é muito importante. Esse paciente, uma vez que a gente define na emergência que ele não tem critérios para internação, ele vai ser liberado com as orientações naquele momento, mas como já foi dito, esse paciente precisa de um acompanhamento. Então esse acompanhamento pode ser via telefone, via telemedicina, e a gente tem essa preocupação de acompanhar esse paciente. Então ele recebe uma ligação em até 48 horas depois da alta, e depois ele segue um acompanhamento por mais 2 ligações, para a gente poder definir se esse paciente realmente está evoluindo bem. E ele sempre fica com um alerta de nos procurar em caso de dúvida, tanto por telefone, a gente tem uma central onde a gente recebe as ligações desses pacientes, ou se ele tiver realmente uma piora clínica, ele procura a emergência ou o seu médico assistente. Então, o monitoramento desse paciente, do que não interna, também é de extrema importância, porque a gente observa esse paciente, naquele momento não preencher critérios para internação, mas em breve ele pode preencher, essa doença pode avançar. Então, isso é importante. Ana, e quais seriam os critérios de internação? Quais seriam os critérios que a gente definiria que esse paciente precisaria ficar dentro do hospital, independente das unidades, mas que ele não poderia ser liberado para casa? Perfeito. A gente vai falar um pouquinho depois da estratificação dentro do hospital, mas o que mantém esse paciente dentro do hospital? André, se esse paciente chega, né, com ataque de espineia e dessaturação, e essa dessaturação, a gente desde o início da pandemia, a gente definiu, né, critério definido como 94%. A gente tem critérios recentes, né, jogando essa saturação um pouquinho mais para baixo, para 90%, mas a gente ainda usa de 94%, pensando na nossa população, que é uma população mais idosa, uma população com mais comorbidades, então a gente se preocupa com isso e ainda mantém esse corte de 94%. Então, se esse paciente tem ataque de espineia de saturação, ele fica sem sombra de dúvida. Se esse paciente tem uma saturação limítrofe, ele está precisando de um fluxo muito baixo de oxigênio para manter essa 94, 95, talvez um paciente que em repouso, né, ele não desatura, ele pudesse ir para casa. Mas se esse paciente tem das comorbidades citadas e um acometimento pulmonar, né, de 50%, esse paciente fica no hospital, por risco de evolução maior. Se esse paciente tem comorbidades e um acometimento menor, a gente coloca esse nosso paciente no braço do acompanhamento da nossa telemedicina. Eu só acrescentaria que existem casos que às vezes você não precisa nem estar nesses critérios, mas que você não tem como acompanhar domiciliar. Perfeito. Então, pessoas que moram sozinhas, pessoas que não têm capacidade de se cuidar ou não têm uma família ou alguém cuidando. Então, existem casos em que a gente vai internar independente da gravidade para poder fazer um acompanhamento mais seguro, né? Tem também, Lazzarini, um critério que não é definitivo, que é o paciente que está em curva de piora. A gente sabe que essa doença tem os seus tempos, né? Que os pacientes pioram a partir da 2ª semana, a partir do 5º dia. Esse não é um critério único, exclusivo para internação, mas quando a gente começa a somar pontos, né, de uma condição social ou de uma pneumonia que não supera 50%, como a Ana falou, o tempo, a persistência de febre, né, quer dizer, a condição clínica e o tempo da doença também apontam, assim, pelo menos me fazem pensar
mais fortemente em manter esse paciente internado. A persistência da febre que você colocou é um ponto importante, né? É um sinalizador importante que a gente observa. Então, aquele paciente que tem aquele quadro clínico arrastado e mantém-se com febre, né? A despeito de tratamento clínico, de acompanhamento, esse paciente merece um olhar especial, né? Porque ele pode estar realmente caminhando aí para esse pico dele de inflamação, ou, dependendo do tempo de doença, ele pode estar evoluindo com uma complicação de uma infecção bacteriana. Então a gente precisa ter um olhar também para saber se nesse momento a gente está tratando uma infecção viral, né? Onde a gente não faz uso de antibiótico de rotina. Mas esse paciente pode evoluir com uma complicação, com uma consolidação, com uma pneumonia bacteriana, e aí sim a gente precisa muitas vezes internar para fazer antibiótico venoso. Lazzarini, eu queria aproveitar então esse gancho da Ana para perguntar a você a respeito da abordagem terapêutica inicial desses pacientes quando eles chegam ao hospital. Muitos deles, se não a sua enorme maioria, são submetidos a uma tomografia computadorizada de tórax, onde um percentual significativo apresenta a imagem pulmonar, que pode variar de 25% a 70%, mais de 75%, que hoje são os critérios classicamente de estratificação de comprometimento pulmonar. E essas imagens, frente a um quadro clínico exuberante, como que foi colocado aqui pela Ana, com um paciente com febre, com queda do estado geral, e com imagens pulmonares, mesmo dentro do contexto de uma sepse provavelmente viral, como é que a gente define se a gente começa antibiótico, se a gente não começa antibiótico, quais são os critérios que a gente vai utilizar no cotidiano para poder tomar essa decisão? E eu já vou aproveitar e engatar uma segunda pergunta nessa, porque faz parte da linha do raciocínio, qual é o momento que a procalcitonina se encaixa dentro desse desenho para que a gente possa otimizar o tratamento antibiótico, ou ela não teria espaço? Eu só vou ser uma resposta um pouco mais abrangente, que eu vou responder ainda antes de entrar dentro do hospital. Então, a primeira pergunta eu diria o seguinte: o que fazer numa pessoa domiciliar que tem um diagnóstico de Covid? Né? A gente sabe que há uma série de medicações sendo utilizadas no nosso dia a dia e as pessoas têm muita dúvida do que devem ou não tomar. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que hoje não existe nenhuma medicação cientificamente provada de ser profilática contra o Covid. Então, uma vez que uma pessoa tenha Covid, não quer dizer que ele tem que tomar medicação. A medicação não vai encurtar o tempo de doença. Febre, logicamente, vai tomar antitérmico, né? Mas tirando o antitérmico, na maior parte das pessoas domiciliares, não vai tomar nenhum outro remédio. Da mesma maneira, não vai fazer nenhum exame. Então, não há recomendação de uma pessoa que está passando bem, que está saturando bem, que não tem nenhuma comorbidade, vir a fazer tomografia ou mesmo vir a fazer exames de sangue, a não ser em casos selecionados, logicamente. Então, domiciliar não há indicação de antibiótico, não há indicação de antiparasitário, não há indicação de nenhuma medicação. Existem algumas medicações que nesse momento não dispõem no Brasil, mas poderia ser utilizado em casos que você percebe um agravamento do caso, mas geralmente a gente vai fazer isso mais a nível hospitalar. Então, fechando essa primeira parte da resposta, domiciliar não há indicação de tratamento de nenhum tipo. O que leva a pessoa a ser internado, geralmente, o ponto principal é a hipoxemia arterial, é dessaturação. Então, quando nós temos um comprometimento pulmonar, e aí sim levando a hipoxemia, agora sim nós temos indicação de começar a fazer tratamentos. E hoje em dia o tratamento preconizado nas doenças pulmonares, ou melhor dizendo, no comprometimento pulmonar do Covid, é o corticoide. Tá? Mas corticoide tem um momento de se fazer. Então, esse paciente ambulatorial que acabou de descrever que tem Covid, está passando bem, não é indicado corticoide, porque o corticoide faz uma imunossupressão e nos casos ambulatoriais, ao invés de ter um efeito benéfico, você pode ter um efeito maléfico. Você diminui a sua imunidade e pode prolongar o tempo de infecção. A função do corticoide não é tratar o Covid, a função do corticoide é diminuir a resposta inflamatória ao Covid, que pode ser lesiva ao pulmão. Então, o que a gente quer não é tratar o Covid, o corpo vai tratar o Covid. A doença
viral, ela é curta. Mesmo uma pessoa que tem uma doença de Covid, às vezes grave, 5 dias depois, 7 dias depois, a maior parte deles já não tem mais o vírus. Então, o que a gente está tratando não é o vírus, e sim a resposta inflamatória que lesa o pulmão, desencadeado sim pelo vírus, mas não o vírus em si. Então, é isso que o corticoide vai fazer. Então, nos casos em que agrava, aí sim nós estamos falando em pacientes hospitalares, nós vamos utilizar o corticoide. A grande dúvida é que isso é uma infecção viral. E a maior parte das vezes, infecção viral, logicamente, não tem indicação de antibiótico. Quando chega uma emergência, um quadro muito grave, é difícil, às vezes, tomar a decisão de não começar antibiótico, considerando a gravidade do caso. Mas a gente aprendeu, olhando esses casos, que não só os exames de sangue, mas principalmente a tomografia, tem aspectos radiológicos que são, primeiro, muito sugestivos só de infecção viral. Então, às vezes, nós vemos infiltrados, que são eles chamados em padrão de vidro fosco, que são muito típicos de Covid. E, às vezes, mesmo o paciente tendo febre, tendo dispneia, de saturação, quando o padrão só mostra um quadro muito típico só da infecção viral, a gente nem começa antibiótico. Então, a gente sabe que a maior parte dos pacientes não precisa de antibiótico. Mas vai haver algumas situações, por exemplo, que a tomografia mostre condensações associadas, e aí fica muito difícil a gente, no primeiro momento, não associar. Então, em casos mais graves que haja condensação, a gente começa antibiótico. Existe uma série de diferentes padrões, não existe um grupo de antibiótico, a gente vai vendo que diferentes rotinas podem ser utilizadas, mas a procalcitonina é um dos instrumentos que se utiliza para avaliar se precisa ficar com antibiótico. Então, nos casos que a procalcitonina está baixa, e a procalcitonina é um marcador inflamatório muito associado a doenças bacterianas, então, uma vez que a procalcitonina seja baixa, isso poderia ser utilizado como um fator de retirada do antibiótico. Mas existem casos duvidosos e você termina, nos casos graves, terminando o curso de antibiótico. Mas a gente tenta sempre orientar que simplesmente porque é Covid e internou, não é obrigatoriamente antibiótico fazendo parte. Corticoide, sim. Queria complementar a resposta do Lazzarini sobre tomografia. Né? A tomografia não é um exame de rotina no Covid. Ela tem um valor para prognóstico. A gente sabe que pneumonias maiores têm maior risco de intubação e de morte. E ela também ajuda na avaliação de complicações, como na infecção bacteriana secundária. Quando o paciente chega na emergência com uma pneumonia, né, com uma infecção respiratória, e eu não tenho o agente definido, é diferente de quando eu já sei se é Covid. Tá? Então, se esse paciente chegou para mim e não tem o teste ainda, eu vejo só um infiltrado em vidro fosco difuso, a minha propensão a usar antibiótico em outros momentos ela é maior. Tá? Só que esses pacientes hoje, em 2021, 2020, eles chegam já com esse diagnóstico. Então, muda um pouco a minha forma de pensar. No início da pandemia, acho que a maioria dos hospitais protocolou o uso de antibióticos na entrada do hospital, como foi, por exemplo, na pandemia de 2009 de H1N1. Né? O Ministério da Saúde tinha lá um protocolo que a síndrome respiratória aguda grave ganhava o antiviral, o oseltamivir e antibiótico. Tá? Para essa pandemia não ficou claro, todo mundo inicialmente fez uso, eu particularmente, muita gente, Lazzarini também, a gente reduziu um pouco esse uso ao longo desse ano e meio de pandemia. E me fala a favor do antibiótico algumas coisas, como a dupla fase de febre, né? A defervescência da febre inicial, e depois o indivíduo volta a ter febre, isso se correlaciona com infecção bacteriana superposta, surgimento de novas consolidações, né? O padrão típico do Covid é vidro fosco, um pouco de consolidação, se essa consolidação está evoluindo, isso também ajuda. E a procalcitonina é uma ferramenta, né? Ela não pode ser usada de maneira binária, positivo, antibiótico, negativo, não faz, mas ela ajuda. E a Ana também pontuou uma coisa interessante, né? A gente também pode começar antibiótico de uma forma mais geral, usar a procalcitonina e redosá-la um pouco mais à frente e suspender precocemente caso ela se mantenha baixa e outras culturas de catarro ou culturas do sangue permaneçam negativas. Rodrigo, aproveitando ainda a sua resposta, o Lazzarini comentou a respeito do uso do corticoide, da sua importância basicamente dentro do contexto inflamatório. A gente sabe que
a infecção por Covid também é uma doença com potencial trombótico muito grande. E uma outra preocupação nesses pacientes é em relação à anticoagulação. Como fazê-la, quando fazê-la, orientado por quê. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quer dizer, esse paciente na chegada da emergência, como é que a gente aborda ele do ponto de vista de anticoagulação, em ficando em casa ou mesmo no hospital, se cabe fazer anticoagulante em casa, que isso a gente andou observando, e quando esses pacientes chegam ao hospital, quais seriam os critérios para anticoagulá-lo e as parametrizações que a gente utilizaria posteriormente para poder adequar essa anticoagulação através de atividade anti-10A e como é que a gente poderia parametrizar isso dependendo das indicações. É uma super difícil, quente ainda esse momento da pandemia, né? Primeiro, a anticoagulação ou profilaxia antitrombótica para formas leves, ela não se aplica como o Lazzarini acabou de pontuar. Não teria espaço aqui. Dentro do hospital, profilaxia para tromboembolismo venoso, sim, para todos. Anticoagulação, quer dizer, a dose plena dos anticoagulantes, a gente tem um pouco mais de dúvida, para quem tem trombose, sem dúvida, e para aqueles que não têm. Tem um paradoxo aqui, né? O Covid claramente aumenta a incidência de tromboembolismo venoso, né? É uma doença que tem a sua principal complicação, a pneumonia viral, que a gente já comentou, pode ter pneumonia bacteriana superposta, e a trombose é um fenômeno importante também nessa doença. Mas se isso é verdade, nós ainda não conseguimos mostrar benefício dos anticoagulantes ainda nesses cenários. Quer dizer, as principais diretrizes internacionais não corroboram, não endossam o uso de anticoagulantes rotineiros, né? Então, isso significa que não deve ser feito? Penso que não. Penso que a gente não conseguiu encontrar ainda o grupo individual, o grupo ideal que vai se beneficiar dessas estratégias. E aí surgem ideias como o dedímero elevado, se parece ter alguma correlação, mas isso também não está protocolado internacionalmente, hospitais têm desenhos diferentes para isso. O que está definido internacionalmente, quer dizer, o senso comum ter um limiar muito baixo para suspeita de trombose. Esse paciente está com a perna inchada, faz Doppler, repete Doppler, a gente vai buscando proativamente pensar sempre em embolia pulmonar com limiar ainda mais baixo do que tínhamos anteriormente. O Ministério da Saúde chegou no início da pandemia a definir alguns critérios, né, de corte de dedímero e doses que se faria de heparina para esse paciente hospitalizado, né? Para o paciente ambulatorial, a evidência é muito menor, né? Falando do paciente hospitalizado, ele chegou a definir alguns cortes de dedímero, acima de 2.000, uma dose definida, acima de 3.000, outra dose. Isso, como o Rodrigo falou, ele não ficou muito bem definido e endossado pelas sociedades internacionais e nossas nacionais. Mas acaba que a gente usa nesses pacientes mais graves, principalmente os internados em terapia intensiva, que evoluem realmente com dedímeros mais elevados. Mas a gente sabe que o dedímero isolado, ele não é um fator determinante para isso. A gente sabe que tem outros componentes da nossa própria reação inflamatória, ativação de cascata de coagulação, que não seria enxergado somente através do dedímero. Mas uma preocupação que existe é que nós vimos com alguma frequência pacientes que receberam alta hospitalar ou muito próximo da alta hospitalar, ou seja, pacientes já mais estáveis, saindo dessa parte de inflamação aguda da doença, evoluírem com fenômenos trombóticos, com trombose venosa profunda ou até mesmo com embolia pulmonar. Então, o que acaba se fazendo, o que a gente vê de senso comum, é que pacientes que tiveram internação mais prolongada, que ficaram mais graves, ou seja, que foram expostos a uma reação inflamatória maior, eles acabam recebendo alta com a anticoagulação por pelo menos um período de tempo, que gira mais ou menos em torno de um mês. Uma vez, então, a gente admitindo esse paciente no hospital, sabendo exatamente agora dos critérios que esse paciente deva permanecer, eu queria aproveitar esses nossos últimos minutos para, de uma forma muito objetiva, a gente pudesse falar onde esses pacientes deveriam ser alocados. Quem é o paciente que vai para terapia intensiva, em pouquíssimas palavras, e quem é o paciente que pode ficar num quarto com menos monitoração do ponto de vista de segurança, quer dizer,
quem são esses pacientes? A gente consegue ter uma estratificação desses grupos? Vou começar com a Ana. André, isso depende muito da estrutura hospitalar, né? Se a gente tem unidades de quarto, semi-intensiva e terapia intensiva, a gente pode escalonar isso de uma forma mais objetiva, deixando o CTI para pacientes realmente mais graves. Então a gente pensou no momento inicial da pandemia, aquele medo da escassez de leitos, da gente não ter onde alocar, terapia intensiva principalmente, e acabou se deixando terapia intensiva mais para paciente em ventilação mecânica. Se eu tenho uma unidade de semi-intensiva, que eu possa deixar esse paciente com segurança, com vigilância, ele pode ficar com um fluxo mais alto de oxigênio na máscara reservatória, ele pode ficar com catéter alto fluxo e até oscilando com ventilação não invasiva. Mas via de regra, dos hospitais de um modo geral, se esse paciente está precisando de um fluxo mais alto de oxigênio, seja ele na máscara reservatório, acima, né, de 5 litros, 7 litros, ele deve ser alocado na terapia intensiva para a gente evitar intercorrência e evento na unidade de quarto e semi-intensiva. Completando, quer dizer, a hipoxemia, né, precisando de mais de 5 litros, como a Ana pontuou, né? Esforço respiratório, para mim também, mesmo que com um catéter de baixo fluxo, também é um ponto. Disfunção orgânica, acho que fica evidente também, né? E outro critério que, como eu já comentei anteriormente, que não é definitivo, mas o tempo da doença e a extensão da pneumonia faz a gente pensar, talvez, em colocar um paciente que está no 7º de doença, com 80% de pneumonia, no CTI diretamente, porque a chance de piora em 24 a 48 horas é enorme, né? E não no quarto. Só para complementar, levando isso que você acabou de falar, eu acho que o que aloca o paciente é a dependência dele, principalmente de oxigênio. Tá? As estruturas hospitalares são diferentes, então você pode fazer alocações diferentes dependendo da sua estrutura. Se você tem uma estrutura de quarto num paciente com uma hipoxemia leve, ele pode ficar num quarto, contanto que tenha monitorização. O paciente que precisa de uma necessidade maior de oxigênio, está precisando de um catéter com fluxo um pouco maior, uma máscara de reservatório, poderia ficar numa unidade semi-intensiva. Existem algumas unidades semi-intensivas que você pode ir a um nível um pouco maior, uma máscara reservatória ou mesmo de um catéter de alto fluxo. Mas quando chega no alto fluxo é aquela diferença, se você não tem uma estrutura completamente montada, é um paciente de CTI. Mas eu chamo a atenção que existe um grupo de pacientes que evolui muito rápido nessa evolução. Então são pacientes que entram num dia num catéter nasal, no dia seguinte já está no alto fluxo e rapidamente podem evoluir. E principalmente aqueles pacientes que já têm doença pulmonar prévia ou cardíaca prévia, que também podem evoluir um pouco mais rápido. Então, se você tiver dúvida nesse grupo de pacientes, é melhor você já alocar numa unidade mais de terapia intensiva. Mazzarini, muito obrigado. Eu queria, então, encerrar esse nosso encontro agradecendo a todos os participantes. Tivemos oportunidade aqui, então, de desfrutar nesses 30 minutos de um bom bate-papo, falando do tratamento, tanto do diagnóstico, como do tratamento, como do prognóstico da Covid, desde a residência até a estratificação de risco para as unidades de terapia intensiva, unidades de internação, dependendo naturalmente do contexto e da gravidade dos pacientes. Muito obrigado a todos.